Sete heresias que o cristão acredita, mas não está na Bíblia. E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Eduardo. Já se inscreve nesse botãozinho vermelho, deixa aquele like, vamos reagir a esse vídeo. Lembrando, tô reagindo aqui o vídeo do canal Biblicamente, que vai estar na descrição aí para você ir lá e se inscrever. Vamos aqui, deixa eu botar aqui, gente, o fone, né? Já ia acabar esquecendo de colocar o fone. E vamos reagir a esse vídeo aí. E o canal dele é muito bom, tá? Pra quem curte conteúdo dessa pegada, vale muito a pena. Vamos lá? Quantas vezes você já repetiu algo sem nunca ter conferido se aquilo realmente está na Bíblia? Várias A vezes. verdade é que a maioria dos cristãos vive de ouvir falar, não de ler e conhecer. E é assim que heresias se espalham, não com chifres e rabos, mas com versículos mal interpretados, frases de efeito e tradições que ninguém ousa questionar. Até que um dia você abre a Bíblia e descobre que aquilo que te ensinaram simplesmente não existe ali. Hoje vou te revelar 7 heresias que se infiltraram na igreja e que você provavelmente já ouviu, ou pior, já acreditou. Fique até o final, porque a número 7 é a mais comum de todas. Primeira heresia: o diabo mora no inferno. Quantas vezes você já ouviu isso? Várias vezes, tá, pessoal? O diabo ainda, ele não mora no inferno. E tem aqueles também que falam assim, que o diabo, ele tá preso. Ele tá preso. Vamos ver a explicação dele e a gente vai pontuar aqui, para não ficar muito longo o vídeo. Filmes, desenhos e até pregações repetem essa ideia. Mas sabe o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Em 1 Pedro 5,8 está escrito que o diabo anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse versículo Perfeito. Esse versículo aqui é perfeito, né? Ou seja, Pedro falando para as pessoas ali próximas que o diabo, ele anda, ele falando sobre a prudência, né? Que nós cristãos temos que ter. Aí ele vai e cita que o diabo, ele fica ao redor, né? Porque ao redor de nós fica os anjos de Deus. Então, se ele está ao redor, então ele não está preso, né? Obviamente. deixa claro que ele está na terra. Isaías 14:12 a 15 diz que após a queda, Satanás e seus anjos foram lançados na terra. Então, o inferno não é sua morada. Na verdade, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, segundo Mateus 25:41, mas ele ainda não está lá. Apocalipse diz que só no juízo E só para complementar, para encerrar esse pódio 7 aqui, Jó, né, gente? O livro de Jó já fala tudo, né? Tava ali o Filho de Deus, numa reunião, e quem tava ali? O diabo, né? Então o diabo não tá preso no inferno, como dizem. final, ele será lançado no lago de fogo. Até lá, ele está aqui, tentando, acusando e destruindo. Verdade. Segunda heresia: só Deus pode julgar. Essa aqui é a campeã nas discussões da internet. Quando alguém não quer ouvir uma correção ou reflexão sobre seus atos, essa frase aparece como o escudo. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? Jesus disse em João 7,24: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Perceba que Essa daqui, galera, é o seguinte. Eu acredito que na questão de condenar alguém, obviamente só Deus ele tem esse poder, né? Agora aqui no julgar, como diz aqui no João capítulo 8, 24, né? Não julguei segundo a aparência, é aquela pessoa que julga, tipo, ele viu alguém ali, por exemplo, ele viu alguém conversando com a pessoa que gosta de usar drogas. Aí ele é cristão, ele olha para aquela outra pessoa e ela simplesmente julga pelo ambiente, pelo ambiente do momento ali. Tá conversando com alguém, o fulano tá conversando que é crente com alguém que usa droga, ele fala, rapaz, será que fulano ali não usa? Ou fulano tá conversando com a mulher que tem uma má fama, tá? Ou a mulher conversando com o homem que tem uma má fama. E aí ele julga aquela pessoa pelo que ele tá vendo ali, tá? Ele não tem certeza do que é que tá acontecendo, mas ele simplesmente julga, ok? Então esse tipo de julgamento aqui, ele não pode, na aparência, mas julgai segundo a reta justiça, né? ele não disse para não julgar, ele ensinou a julgar corretamente. Corretamente. Paulo, em 1 Coríntios 5, até repreende a igreja por não julgar um caso de imoralidade dentro da comunidade. O que a Perfeito. Bíblia condena é o julgamento hipócrita, quando você aponta o cisco no olho do outro, tendo uma trave no seu. Mas exercer discernimento, confrontar o erro com amor e verdade, isso não é proibido não. A diferença está na intenção.
Julgar para destruir é condenável, mas Isso. julgar para restaurar é bíblico. Terceira heresia. Ir à igreja garante salvação. Frequência na igreja não é garantia de salvação, meus amigos. A Bíblia é clara. Salvação é pela graça mediante a fé. Essa daqui é perfeita, né, gente? A igreja, templo física, ela não salva ninguém. A igreja, templo, ela é necessário para reunir pessoas para congregar, né? Porque eu mesmo não consigo congregar aqui em casa, trazer gente para congregar aqui em casa. Então eu preciso do templo para congregar. Mas eu indo para a igreja, no templo, né? Que igreja somos nós, eu indo para a igreja templo não garante a minha salvação. Não quer dizer absolutamente nada, porque tem muita gente que vai à igreja todo santo dia, ou 3 vezes na semana, e tem uma vida ao contrária do que Cristo quer que ela tenha. Não por obras ou rituais religiosos. É ritual, é Efésios ritual. 2, 8 e 9 diz: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você pode estar na primeira fila da igreja, Verdade. cantar no coral e ser diácono, e ainda assim estar longe de Deus. Jesus disse em Mateus 7,21: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Tem gente que confunde religiosidade com relacionamento. A igreja é importante, a comunhão é essencial. Perfeito, né? A outra fase aqui, ó. Religião, religiosidade, religião é uma coisa. Intimidade com Deus é outra, tá? Eu posso ser um cara que vai 3 vezes na semana, mas eu não sou cristão. Eu sou apenas um cara que frequenta como um hobby, tá? Tem gente que tá na igreja há vários anos e a igreja pra ele é um hobby. Eu vou ali porque não tenho nada pra fazer, ou porque eu gosto apenas, mas eu não quero nada a sério com Deus. Ou até acho que tenho algo a sério com Deus porque eu vou simplesmente da igreja, tá vendo qual é o grande problema disso? Mas ela não salva ninguém. O que salva é o arrependimento genuíno e a fé em Cristo. Quarta heresia. Se você ofertar, Deus é obrigado a te prosperar. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a base. Essa daqui, galera, é o clássico, né? Deus, ele não tem obrigação de te abençoar se você ofertar. Coloca isso na sua cabeça, tá? Tem gente que trata a Deus como um Aladim. Exemplo, se eu peço, ele tem a obrigação de me dar. É como um relacionamento de um senhor para servo. Ele é o senhor e Deus é o servo. Eu mando e Deus tem que obedecer. Não, a gente oferta a Deus por gratidão. Entendeu? Gratidão por quê? Por muitas coisas que ele faz por nós. Acordei de manhã, disposição, tive meu café da manhã, tive meu almoço, tive minha janta. Gratidão apenas, tá? Eu não preciso, eu não oferto, Eduardo, não oferto esperando que Deus faça algo por mim, não. Então tem muita gente que quer barganhar com Deus, né? Deus não aceita barganha. É sua oferta e Deus é obrigado a te devolver multiplicado. Essa é a famosa teologia da barganha. Transformaram Deus num gerente de banco celestial. Mas onde está isso na Bíblia? Malaquias 3:10 fala sobre trazer os dízimos, sim, mas o contexto é sobre fidelidade e obediência, não sobre negociação. Deus não é sócio comercial de ninguém. Paulo ensina que Deus ama quem dá com alegria, não quem dá esperando retorno. Jesus nunca prometeu que segui-lo traria riqueza material. Aliás, alertou sobre os perigos das riquezas. A verdadeira prosperidade bíblica é espiritual, emocional e relacional, e às vezes material. Ofertar é ato de adoração, não investimento financeiro. Portanto, tenha cuidado com quem vende bênçãos. Quinta heresia. Quem tem depressão está em pecado ou com demônio. Essa daqui é cruel, né, gente? Algumas igrejas já como é que eu posso desapegou dessa crença tão limitada, né? Que quem tem depressão não há Deus. Se a pessoa é depressiva, não há Deus. E esse daqui, infelizmente, tem destruído muita gente, né? Destruiu muitas pessoas. Mas vamos lá. Isso não é teologia, é ignorância disfarçada de espiritualidade. A Bíblia está cheia de homens e mulheres de Deus que enfrentaram profunda angústia emocional. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu em Salmo 42:5:
Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Elias, poderoso profeta, pediu para morrer debaixo de uma árvore após derrotar os profetas de Baal. Jó, chamado de íntegro e reto, amaldiçoou o dia em que nasceu. Depressão não é fraqueza espiritual, não é falta de oração e não é demônio. É uma condição de saúde mental séria, que pode ter raízes no desequilíbrio químico do cérebro e causas psicológicas como traumas, perdas e pressões. É isso, pessoal. Depressão é isso, né? Depressão é uma junção de uma pessoa que está triste, não apenas a tristeza, tá deprimido, junto com uma baixa autoestima, a grande maioria, né? Um desvio, né? A neurociência fala que é uma química. Agora eu não sei explicar muito bem porque eu não sou especialista nisso, né? Mas geralmente a depressão ela é causada por isso, né? Uma constante tristeza, com baixa autoestima, com vários outros fatores. Chega a pessoa chegar a situação, não é porque a pessoa tem demônio, não. Se você for olhar, vários personagens bíblicos teve clara evidência que teve depressão. O Elias, né? O Elias, quando houve do mensageiro de Jezabel, que ele ia ser morto, ele tinha acabado de derrotar 450 profetas. Quando ele ouve aquilo, a Bíblia diz que ele foge. Pra onde? Pro deserto, quero ficar sozinho. E aí depois ele pede a própria morte, né? Depois abaixa a autoestima, eu não sou melhor que meus pais, não sei o que, não sei o que. Deus fez tanta coisa por ele, mas mesmo assim ele tava mal. Então, insuportáveis. Reduzir tudo isso à falta de fé não é só ignorância, é crueldade teológica. A igreja deveria ser um hospital, não um tribunal de condenação. Deveria abraçar quem está quebrado, não empurrar mais fundo no abismo com julgamentos ignorantes. A verdade é que a fé e o tratamento profissional não são inimigos, são aliados. verdade. Você pode orar e tomar medicação, pode ter fé e fazer terapia. Deus criou a medicina, a psicologia e a neurociência para nos ajudar. Sexta heresia. Se a pessoa é rica, é porque Deus a abençoou. Essa lógica perversa transforma dinheiro em carimbo de aprovação divina. Alguns Concordo também, tá? Eu concordo que em Crônicas, se não me engano, é 21, versículo 12, fala que Deus ele tem o poder de abençoar financeiramente quem ele quiser, tá? De enriquecer quem ele quiser, assim como foi com Josué, tá? Josué estava ali no fundo do poço, Deus levanta ele, Deus tem o poder sim de abençoar financeiramente qualquer uma pessoa, mas não significa que toda pessoa rica significa que foi que Deus abençoou. Tem gente que ficou rica ilegalmente, e aí, foi Deus que abençoou? Entendeu? Agora a gente tem que diferenciar o ilegal com o legal, né? diriam que rico é abençoado e pobre é maldito É. ou sem fé. Mas Ambos a Bíblia não abençoados. dá margem para essa interpretação. Olha para a parábola de Lucas 16. Lázaro era miserável, coberto de feridas, tão pobre que os cães vinham lamber suas chagas. E o rico vestia púrpura e festejava todos os dias. Mas quando morreram, Lázaro foi consolado no seio de Abraão e o rico foi para o tormento. Cadê a lógica de que rico é abençoado? É. Jesus foi categórico em Lucas 12:15. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A verdade é que a riqueza não significa que alguém é abençoado. Riqueza pode vir de trabalho honesto, herança e oportunidades, mas também pode vir de exploração, crime e corrupção. Dinheiro não prova nada sobre espiritualidade. Essa heresia faz duas vítimas. Primeiro, engana os ricos achando que são especiais para Deus só porque têm dinheiro. Segundo, esmaga os pobres, fazendo-os sentir rejeitados e amaldiçoados, como se a pobreza fosse castigo divino. Sétima e última heresia. Morreu, virou anjo. Agora ele é um anjinho no céu. Nada contra a intenção de consolar, mas biblicamente isso não existe. Essa é uma das Humanos piores. não viram anjos. Anjos são seres criados por Deus com natureza e propósito diferentes dos nossos. Hebreus 1,14 diz que O cara fez atrocidade a 1000, morreu sem se arrepender e virou anjo. anjos são espíritos ministradores enviados para servir. Já os salvos, segundo 1 João 3,2, serão semelhantes a Cristo quando ele se manifestar. Os que partem na fé estão com o Senhor, aguardando a ressurreição dos corpos e a nova criação. Jesus disse ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. E não, hoje você vai virar anjo.
É compreensível buscar conforto na perda, mas a esperança cristã é ainda melhor. Não seremos anjos, seremos filhos glorificados, co-herdeiros com Cristo e habitaremos numa nova. É isso, pessoal. Ótimo vídeo. Parabéns aí, tá? Ao canal. Que vídeo top. Vou até me inscrever, né, gente? Pra não esquecer. E ó, vai lá, se inscreve no canal dele, porque o canal do cara